Olá! Hoje eu vou falar para vocês como fazer o registro da planilha que nós enviamos para você do treino do seu filho e fazer a leitura com você da parte ali do verso onde tem as descrições. Eu vou pedir para você pegar a sua folha agora para você ter ela impressa em mãos. Nós estamos falando da planilha de registros, né? E aí aqui está o treino que vai ser feito com seu filho, essa é a planilha. E aqui atrás tem o programa, né, que vai ser feito com ele, toda a descrição. Nós vamos ler juntos agora. Então, veja que na primeira parte da sua folha, nesse primeiro quadrado, tem aqui algumas orientações. Nós vamos pular aqui e vamos ler aqui embaixo agora, e depois a gente volta. Então, ali embaixo nós temos o antecedente, a resposta da criança e a consequência. Perceba que no antecedente está descrito exatamente como o adulto deve fazer com a criança. É importante seguir direitinho o que está escrito ali nesse passo. A resposta da criança é o que a gente espera que ela faça após a instrução do adulto. Perceba que nesse local tem aí três tipos de ajudas. O treino da sua criança, nós vamos utilizar, geralmente iniciamos com ajuda, para depois ir tirando aos poucos até que ela faça independente. Então, observe e veja qual é o tipo de ajuda que você vai utilizar. Geralmente, a terapeuta vai te dizer qual é o tipo de ajuda que você vai dar início, tá? Então, ali tem os 3 tipos que você pode estar utilizando. Depois, nós temos a consequência reforçadora. Então, o adulto, ele fez a ação do antecedente, ele deu a instrução, a criança deu a resposta, sendo ela com ajuda ou não, e o adulto oferece a consequência reforçadora. E aí, é o reforçador que foi avaliado e que vai ser utilizado para o ensino. Muito bem. Então, vamos agora aqui para a primeira parte. Aqui nós temos a orientação sobre o critério de aquisição e o critério de generalização. O critério de aquisição está escrito assim: após 100% de acerto, ou seja, quando a criança conseguir realizar todo o treino sem necessitar de ajuda, e isso se der uma sequência de 3 dias seguidos, nós podemos ir para a generalização. O que é isso, a generalização? Você também já estudou isso, né, no curso de capacitação básico. E aí você viu que a generalização é quando a criança consegue fazer aquela ação treinada em contextos diferentes, com pessoas diferentes. Então, esse passo da generalização, ele deve ser ensinado, tá? E aí, quando a criança consegue acertar por 3 dias seguidos, sem necessitar de ajuda, a gente começa a pensar na generalização. Então, veja ali na sua folhinha. Após a criança realizar o ensino sem ajuda por 3 dias de treinos seguidos, sem falhar nenhum dia, tá? Você precisa fazer as 6 tentativas diárias por 3 dias seguidos. Você poderá pedir para outro adulto fazer o treino com a criança. Então, pode ser um outro familiar, pode ser um amigo da família, né? O importante é que esse adulto saiba exatamente o que deve ser dito para a criança, quais são os tipos de ajuda que devem ser dados e qual é a consequência reforçadora. Essa planilha, espero que você entenda. A gente tem aqui as semanas, são as linhas. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta semana. A gente sempre faz um treino de ensino de habilidades durante 5 semanas. E depois a gente reavalia e vai traçando novos objetivos, tá?
Então, são 5 semanas de treinos e por semana a gente tem aqui nas colunas 5 dias, tá? Então, a gente pede para que as famílias façam minimamente 5 dias na semana aquele treino. E tá vendo que tem esses quadradinhos? Nesses quadradinhos tem aqui, ó, um espaço para você pôr a data. Então, por exemplo, a data de hoje, né? E aí aqui embaixo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta tentativa. Então, essas são as tentativas. Aqui tem o S, o N e o A. Você vai marcar um X no S de sim, quando a criança realizar sem ajuda aquilo que você está ensinando. Você vai fazer um X no A quando a criança realizar com ajuda. Então, os procedimentos de ajuda, a gente também faz o ensino, a gente explica tudo certinho no momento que a gente está fazendo planejamento e intervenção da criança, tá? Para o pai saber. E você vai pôr um X no N quando a criança não realizar aquilo que tá sendo pedido. Com você registrando isso diariamente, a gente vai conseguir entender se aquela criança está conseguindo fazer sem ajuda, com ajuda, ou se ela está recusando a fazer a atividade. E isso vai ajudar a gente a planejar. Se ela estiver fazendo sem ajuda, eu sei que para ela tá fácil e eu posso tentar evoluir nessa habilidade, evoluir o nível dessa habilidade treinada. Se ela tá fazendo com ajuda, é sinal de que eu ainda preciso manter para ir poder retirando aos poucos esse nível de ajuda. E se ela não está fazendo, é porque alguma coisa está sendo errado. Ou não está sendo reforçador para ela, não está sendo prazerosa a atividade e pode ser que esteja muito difícil. Então, isso são sinais importantes de registro para a gente poder estar planejando a próxima atividade. Tá bom? Então é isso. Obrigada. E é isso. Espero que você entenda. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a sua terapeuta de referência.